Acho que agora vai dar certo. Tá. Bom, então a gente está começando a segunda parte desse bloco de apresentações de trabalho. A primeira apresentação que está aqui para mim é da Lívia, é isso mesmo? Isso? Tá. A gente vai começar com você, Lívia, falando sobre o negacionismo e pandemia, narrativa sobre a banalização da vida. Então, tá com você a palavra. Acho que agora foi. Tá dando para me escutar certinho? Agora sim, estou escutando. Boa tarde, gente. Meu nome é Lívia. Eu sou discente do 10º período do curso de Psicologia aqui da UENG e também sou membro do GAPS. Ao longo desse semestre, com todas as leituras que a gente vem realizando, eu fiquei muito voltada assim, a tentar compreender como que se dá essas facetas do sofrimento sociopolítico que já foi a gente já abordou em outras apresentações, como a Lúcia, o Thelmo e a Érica e a Aline. E nesse momento assim atual, eu estou querendo tentar compreender como que ocorreu essa banalização da vida que a gente teve na pandemia. Então, eu vou apresentar brevemente o que eu tenho formulado e tentar desenvolver até então na construção do meu artigo. Pode passar, Lúcia, por favor. Então, inicialmente, eu trago algumas pontuações, umas breves pontuações teóricas em torno da politização da vida. Para entender melhor como que a vida ela foi tomada pelo pensamento político, e posteriormente para cumprir o objetivo do meu artigo, que é justamente tentar entender o negacionismo da pandemia e quais foram as narrativas que sustentaram esses discursos de gestão de morte e produção de morte no território brasileiro, eu trago essa questão da politização da vida. Então é o Michel Foucault quem vai iniciar apresentar como que a vida ela foi tomada no campo do pensamento político. Inicialmente ele traz a figura do soberano. Esse soberano, ele detinha o poder sobre a vida e a morte dos seus súditos, que seria o fazer morrer e o deixar viver. E o que isso significa? Esse soberano, ele atuava uma conduta ativa de produção de morte através do medo e da submissão dos seus súditos. Então, com as transformações políticas, transformações econômicas e sociais, essa lógica se inverte. E, consequentemente, também a figura desse soberano também. Então, a gente vai começar a ter o fazer viver e o deixar morrer. Essa premissa, ela se torna mais assim influente por conta do avanço da produtividade, da circulação do capital. Isso visava também a produtividade dos sujeitos, também a produção de sujeitos dóceis, para fazer com que esse capital circule e essa economia ela continue a girar. Então, os sujeitos eles passam a ser objetos e alvos de controle da biopolítica. A biopolítica, o Foucault, ele vai trazer essa concepção que os ciclos de vida, os processos biológicos, eles são agora endereçados através de atravessamentos econômicos, políticos e sociais. Então, a gente tem ali os nascimentos, as mortes, a fecundidade, são todos atravessados pela biopolítica. Outro aspecto muito relevante que o Foucault vai trazer é a questão do racismo de Estado. Essa questão do racismo de Estado é o corte entre quem deve viver e quem que deve morrer. E esse corte ele se dá a partir da distinção de raças, então é a qualificação de raças, de algumas raças em detrimento de outras. O Agamben, ele também vai saltar um pouco, refletir um pouco sobre essa politização da vida, e ele traz duas questões importantes, que é a figura do homo sacer e a produção de vidas nuas. Quando o George Agamben ele vai falar sobre as vidas impassíveis de significação, ele retoma o homo sacer, que é a condição humana em que o sujeito, em que a vida ela é minimizada ao ponto de sua existência ser excluída de todos os direitos civis. Então, esse indivíduo ele fica ali na zona de insacrificabilidade e matabilidade. E é esse soberano quem vai reconhecer essa vida e quem vai enquadrar essa vida em critérios associados a quem merece viver e quem que merece morrer.
Portanto, a gente nomeia também como vida nua essa vida, esses corpos que são reduzidos à pura existência. E quando a gente fala pura existência, é o não reconhecimento da subjetividade, o não reconhecimento das vulnerabilidades e nem das singularidades. Então, esses sujeitos, esses corpos, eles estão incluídos no laço social pela via da exclusão. E nesse momento é o Estado, o Agamben ele traz a figura do Estado, o Estado de exceção, como um Estado que se faz ausente no reconhecimento das vidas em vulnerabilidade e na oferta de políticas públicas que acolham as vulnerabilidades desses indivíduos. Pode passar, por favor, Lúcia? Em seguida, eu retomo o MEMB também, que a Lúcia já retomou na apresentação dela, então eu vou falar bem sucintamente o termo que ele utiliza para denominar a necropolítica, porque o MEMB, ele fala sobre a necessidade de racializar o discurso. Então, existe ali alguns corpos que são considerados matáveis devido à indiferença social em relação a esses corpos, mas são corpos muito específicos. Então, para o MEMB, esses corpos são os corpos negros. Então, a primeira experiência de biopolítica que o MEMB vai falar foram os processos de colonização e da escravidão, principalmente no solo brasileiro. Outras questões que a gente traz em torno da politização da vida, já trazendo a perspectiva do Brasil, é o Vladimir Safatli, quem vai trazer algumas questões, e ele vai falar como que o Brasil ele não é apenas um gestor de morte. A gente não está no nível mais da necropolítica, do Mbembe, nem da biopolítica de Foucault, e nem do estado de exceção do Agamben. O Brasil ele está muito isso e muito mais. Ele está no nível do estado suicidário. Ou seja, o Brasil ele é gestor da morte, mas ele também é produtor da sua própria catástrofe. Então, ele vai ensejar a morte dos seus cidadãos a partir do medo, da insegurança e da submissão. Pode passar, Lúcia, por favor. Então, retomando todos esses conceitos em relação à atualidade e o momento que a gente está vivendo em relação à pandemia, a gente pode entender que o vírus do Covid ele foi o ponto de partida para a produção de mortes no solo brasileiro. E aí, o Safatli, ele vai falar assim que o Brasil, por ser uma máquina suicidária, ele não iria funcionar sem a pandemia. Então, os brasileiros, eles foram deixados à deriva e eles tiveram, a gente teve a reatualização do desamparo constitutivo na cena social. O que seria isso? Esse desamparo psíquico constitutivo de todo ser humano, ele foi revivido na cena social mediante o evento da pandemia. Esse desamparo, eu retomo lá a perspectiva de Freud, quando ele fala que o desamparo é uma condição estrutural de todo sujeito. Inicialmente, essa condição ela é vivenciada lá na primeira infância, no período de lactação, em que o bebê ele precisa de todo o cuidado. Ai, perdão, deu uma travada aqui. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá travando um pouquinho, mas eu consigo te escutar. Caiu? Você tá aí. Não caiu, não. Perdão, gente. Eu tô aqui. Eu vou continuar, então. Se travar, vocês me avisam. Então, essa revivência do desamparo constitutivo, ela foi revivida no período da pandemia, na cena social. Esse desamparo constitutivo é o Freud, quem vai falar sobre, que é na primeira infância, que a figura do bebê, ele necessita de todo o cuidado para sua sobrevivência, seja fisiológica, psíquica e emocional. E também ele precisa dessa ajuda das figuras dos cuidadores para ser introduzido no laço social. Então, esse desamparo, ele não fica só relegado ali à cena familiar, ele é revivido em outras cenas sociais. E aqui, nesse momento do meu artigo, eu posso entender como esse desamparo ele foi revivido durante a pandemia. E transmutando assim a cena familiar para a cena do Estado, eu coloco a figura do Estado, que foi o órgão que se estruturou a partir do não reconhecimento dos efeitos da pandemia e toda a sua ordem do traumático. Então, partindo de todas essas questões que eu trouxe em relação à politização da vida, em relação a essa revivência do desamparo psíquico, eu fiquei me questionando quais que foram as narrativas que articularam a produção de morte no Brasil. E aí eu trago algumas narrativas para serem analisadas por motivos éticos e até mesmo jurídicos. Eu não irei estar o responsável por ter falado essas frases, mas creio que todo mundo em algum determinado ponto vai reconhecer, e eu peço que ninguém fale, porque, gente, eu não quero ser presa, mas enfim. Eu começo lá em 29 de março de 2020, no início da pandemia,
A gente estava num período de lockdown, isolamento social, não só no país, mas em todo o mundo, por causa que era a única medida de contenção do vírus. Nesse momento, essa figura, esse gestor, ele fala assim que todos nós vamos morrer um dia. Então, ele deslegitima o isolamento social em prol da economia, porque nesse momento a economia não podia parar, a gente não podia fechar as lojas, a gente tinha que continuar trabalhando normalmente, como se o vírus não existisse. Então, o avanço econômico, ele era conquistado a partir da morte de uns e de outros. E tudo bem, né? Porque todos nós vamos morrer um dia. Então, nesse ponto, a vida, nesse momento, ela é reduzida por existência biológica, cuja finalidade é apenas a monetização e a circulação da economia do país. Então, esse avanço econômico, como eu disse, era conquistado frente à morte de outros. E eu acho importante também a gente retomar um pouco de Freud, assim como a Erika e o Thelmo já trouxeram, essa questão da figura da morte para Freud, porque o Freud também vai falar assim que a morte ela é um fenômeno assim inconcebível para si mesmo, mas é ensejado para a figura do inimigo. E nesse momento aqui, eu fiquei me questionando assim que no Brasil a morte ela foi nitidamente negada. Então, será que a figura do inimigo, já que ela foi ensejada, se deu às vestes para a própria população, a partir do Estado que deveria amparar, ele promove o desamparo? Pode passar, Lúcia, por favor. Em 28 de abril, isso também em 2020, a gente já estava em quase 5 mil mortes e já era um número assim muito exacerbado para aquele momento. Não sei se vocês lembram. E a população, né, totalmente desamparada, totalmente ali à mercê de um governo genocida, requer respostas do governo, requer um pedido de socorro e a resposta é: e daí? Quer que eu faça o quê? Nesse momento, assim, eu acho que essa frase é uma narrativa que os gestores e os operadores políticos, eles explicitam a dimensão da produção do desamparo de seus cidadãos. Nesse momento, eu retomo um pouco a teoria Foucaultiana do fazer viver e deixar morrer, porque nesse momento isso se perde em sua literalidade. Existe quem farei viver e quem que eu vou deixar morrer pela figura desse soberano, esse novo soberano, entre aspas, né? Então, no Brasil, a gente teve também, não sei se vocês lembram, em meio da pandemia, a gente teve a ideia da imunidade de rebanho. Então, essa ideia de imunidade de rebanho, ela está muito associada a essa pergunta: quem farei viver e quem deixarei morrer? Porque se sacrifica um número X de pessoas desse rebanho para que ele seja imunizado e protegido, sendo que isso literalmente não existe. Então, existe ali a produção dos sacrificados, os deixados para morrer. E isso reproduz a concepção Foucaultiana do racismo de Estado. Quem eu vou deixar viver, quem que eu vou deixar morrer. Então, se vocês pararem para analisar, se vocês pesquisarem melhor, a produção de morte nesse momento, dessa imunidade de rebanho, ela foi mais ativa em pessoas mais vulneráveis. Então, eu estava vendo uma pesquisa que mulheres negras, elas morreram mais de Covid do que outras pessoas, como em homens negros, mulheres brancas ou homens brancos. Então, a produção de morte se deu em corpos mais vulneráveis. Então, novamente, o Estado ele se apresenta como uma figura de ausência, ele se ausenta no reconhecimento da vida, se ausenta na resposta de um pedido de socorro da população e principalmente no desenvolvimento de políticas públicas que acolham os indivíduos em suas fragilidades psíquicas, emocionais e até mesmo financeiras que a gente estava tendo naquele momento. Então, esse governo em específico nesse momento e nessa frase, ele deixa o sujeito à pura existência, não ao reconhecimento da vida e muito menos o exercício de proteção às mesmas. Pode descer, Lúcia, por favor. E por último, como foram assim muitas frases e eu quis trazer as mais importantes, eu trago uma mais recente, que foi em março de 2021, não tão recente, né, por causa que a gente já está quase finalizando o ano e nesse meio tempo a gente teve outras frases mais impactantes ainda. Mas nesse momento a gente tinha quase 3 mil mortes ocasionadas pelo Covid e era um momento assim muito crítico da pandemia, que era quase 4 mil mortes por dia. E aí esse gestor político ele fala: nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Nesse
momento é o fenômeno do luto que se faz minimizado nesse cenário. Então, nesse momento, a gente vê nitidamente que não há reconhecimento da dor, não há reconhecimento do sofrimento, não há reconhecimento do trauma. Esses sofrimentos, essas emoções, elas têm que ser negadas para que a economia continue a funcionar e a circular. A negação, eu retomo também um pouquinho lá de Freud, que a negação é uma atribuição de juízo. Então, quando você tenta negar algo, essa negação, no caso, como atribuição de juízo, ela acaba por reafirmar uma relação de sentido que você incessantemente desejaria reprimir. Então, já está dado ali, é uma coisa que já preexiste, mas que você tenta negar. Então, eu retomo justamente essa questão de discursos totalitários e esses discursos antidemocráticos, que a síntese deles estão justamente no reconhecimento dos sujeitos e das vulnerabilidades que os sujeitos estão inseridos no laço social. Então, a gente retoma que esses discursos, eles potencializaram naquele momento e continuam a potencializar sofrimentos que destituem os indivíduos a condições de sujeito. Então, são a disparidade social, os hospitais públicos e privados que são gerenciados com quase nenhum recurso, literalmente a aniquilação do SUS, que a gente vem vendo diariamente, o contato direto com a finitude, que é deslegitimado, a impossibilidade da despedida final, o não reconhecimento das máscaras, das vacinas, como potencializadores da contenção ao vírus, e essa necessidade urgente de fazer o capital continuar circulando em detrimento da vida. Então, tentando compreender melhor como que se deu essa narrativa da banalização da vida no período do Covid, eu penso que essa crise sanitária no Brasil, ela trouxe à superfície esse conflito de relações hegemônicas de poder e desigualdades sociais. Então, a estrutura, a conjuntura política atual, ela compreende, assim, que nem o Safatli diz, não está nem na biopolítica, está um pouco daquilo tudo, mas está mais além daquilo. É um aporte suicidário, é um exercício governamental necropolítico. Então, esse negacionismo na pandemia, ele ressoa as desigualdades sociais e aí ressoa também a produção de morte da população, totalmente desamparada em torno dos órgãos políticos. Essa morte ela é visualizada como inevitável, inerente à condição humana, e ela é reduzida ao silêncio. Então, não há gestores, mecanismos políticos ou políticas públicas que favoreçam a proteção à vida. A gente tem ali essa morte que é ensejada a figura do inimigo para Freud, né? E o que deixa aparecer assim é que talvez a figura do inimigo do Brasil seja o próprio cidadão, o próprio brasileiro. E aí eu fico me questionando assim durante o desenvolvimento do artigo, se a função do Estado foi realmente essa, ensejar a morte daqueles que deveriam proteger. Então, quando o Estado ele maneja essa crise sanitária a partir da banalização da vida, potencializando o medo, a insegurança dos cidadãos, ele coloca ali uma falsa escolha entre presente e futuro, a saúde ou a economia, a vida ou a morte, e individualiza questões de saúde pública. Então, não fica mais na figura do Estado tomar alguma decisão. É o próprio sujeito que tem que se proteger, é o próprio sujeito que tem que estar ali à frente do que era a obrigação do Estado estar, no caso. Então, fica ali, a vida fica em suspenso. É uma escolha entre vida e a existência, na realidade, por causa que a morte, na atual conjuntura política, ela é já um imperativo pré-determinado pelas ações do próprio Estado. Então, é como eu disse, ela é visualizada como inevitável, reduzida ao silêncio e fortemente produzida, tanto a partir, e não só produzida, como narrativizada. Pode passar, Lúcia. Essas foram as minhas referências. Espero que eu tenha conseguido explicar o que eu tento formular com o desenvolvimento desse artigo. E agora eu acho que eu finalizei. Aceito dúvidas, críticas, sugestões, depois na hora do debate. É isso, gente. Obrigada. Certo, Lívia, obrigada. Vocês podem mandar também comentários durante a apresentação, tá? Pelo chat, e a gente conversa
depois da terceira apresentação. Agora está anotado aqui para mim que é a Bárbara, Ana Luísa e Tainá. É isso mesmo? Isso? É isso mesmo. Então, a Tainá vai apresentar a perversão e poder, a necropolítica militar. Sim. Eu queria pedir desculpa pelas meninas e também justificar que elas não vão poder estar presentes para essa apresentação, porque elas tinham compromissos muito importantes hoje que elas não podiam faltar. Mas elas me mandaram tudo que elas queriam falar, que elas prepararam para falar, e a gente se preparou juntas também. Então, eu vou estar conduzindo essa apresentação. Eu não fiz slide, então eu vou falar sem slide, tudo bem? Bom, como o título já fala, a gente fala sobre perversão, a gente fala sobre poder e a gente fala sobre a ótica do militarismo. Eu espero que vocês estejam ouvindo tudo certinho, porque eu tô falando um pouco baixo hoje. Então, é isso. Para a gente poder introduzir, vou falar um pouco sobre o conceito de perversão. O conceito de perversão na psicanálise, ele teve uma evolução. Ele já foi associado à sexualidade, né? E de certo modo ainda é. Mas hoje, pelo conceito lacaniano, ele também é sobre linguagem. Ele é sobre um jogo de tapeação, né, que a gente pode dizer, da mudança do significado do signo. Então, o Lacan, ele fala sobre como a perversão, neurose e psicose se tornam versões variadas da relação do sujeito com a lei da castração, sendo nomeadas como a versão do pai, periversium. Com a influência da filosofia de Platão, poesia erótica e da corrente libertina na literatura, Lacan acreditava que apenas pessoas perversas sabiam falar de perversão. Penetrando nos conceitos de desejo e gozo, afirmando que a perversão faz parte do funcionamento psíquico. No seminário sobre a relação do objeto, Lacan contrapõe que a inversão seria existente apenas na troca do símbolo pelo imaginário. Peculiaridade da perversão. É a partir desse estudo que Lacan desenvolve a afirmação de Freud sobre a neurose do mecanismo contraditório à perversão. E aí, associando isso ao poder, né, a gente traz Foucault e a gente também vai falar sobre o militarismo. O Foucault, ele fala a partir da ótica da biopolítica, né, e ele fala como esse sistema biopolítico ele vai produzir vidas, produzir morte, mas ele também é sobre poder. Ele também é sobre esse sistema de soberania. Sistema do fraco versus o forte também está muito presente, teve muito presente durante o Terceiro Reich, durante todas as mazelas do mundo, como a escravidão. É bem a ideia do inferior versus o superior, né? E aí, associando ao sistema racial, ao sistema biopolítico racial, existe um dizer sobre quem merece morrer, sobre quem merece viver. Hoje a gente fala a partir de um sistema carcerário que parece e que se organiza como um holocausto, que se organiza como um campo de concentração, onde as pessoas elas são expostas à morte, elas são expostas às injustiças e elas são expostas às crueldades. E em maioria as pessoas que estão nesses presídios, elas são negras. Mas quem são as pessoas que colocam essas pessoas nos presídios? Quem são as pessoas que mantêm esse poder, que mantêm esse sistema de morte, que mantém esse sistema de perversão, que mantém esse sistema de crueldade? Bom, o Deluchet trabalha muito com o conceito da criminalidade, trabalha muito com o conceito das vidas negras, e ele fala como essas vidas negras vão se perdendo.
Uma das formas que as vidas negras vão se perdendo, né, dessa biopolítica, mas também da manutenção dessa biopolítica. Por quê? Policiais, cada vez mais, são negros. E esse é um dado importante e interessante para a gente entender como que esse sistema racial ele faz com que os próprios negros, aí a gente traz o Frantz Fanon também, ele faz com que os próprios negros tenham uma visão distorcida de si, peguem um espelho distorcido e, através desse espelho distorcido, mantenham um mecanismo de morte consigo mesmo e com os seus semelhantes. Então, policiais negros estão cada vez em maior número, não só porque essa instituição é uma instituição de legitimação, é uma instituição de aceitação, mas porque a violência ela traz sobre o sujeito a ideia de que ele é poderoso. O sujeito que violenta tem a ideia de que é poderoso. O sujeito que castiga tem a ideia de que nada pode atingir ele. Portanto que uma psicóloga clínica atendeu alguns policiais negros e brancos também, e ela teve diferentes realidades dentro dessa clínica. Das escutas e das falas, ela teve dentro das falas dos policiais negros que eles não seriam atingidos, eles se sentiam inatingíveis. E essa fala da eu me sinto inatingível, é exatamente o que a gente precisa se atentar. Ele se sente inatingível porque antes ele não se sentia, como não policial, ele se sente atingível. Como não policial violento, ele se sente atingível. É a partir desse lugar onde ele está matando, onde ele está humilhando, onde ele está exercendo crueldade, é que ele se sente poderoso. E por quê? Porque essa violência, além de ser colonial, ela é uma violência muito branca, né? Colonial é branco, mas enfim, ela é uma violência branca. E o Fanon, ele vai trazer sobre isso. O Fanon, ele vai falar sobre como o negro vai procurar se transvestir de uma armadura, de uma pele branca, para poder ser alguém branco, para poder ser invisibilizado, na verdade. Porque o que se procura aqui é algo que não é possível não ser negro a partir do momento que é. Então, o que acontece com esse sujeito é que ele deixa de existir, é que ele deixa de ser existente e se torna um robô, ele se torna um boneco do sistema. Esse sistema racial, de morte e militar, ele também é muito rígido. E ele é muito rígido porque ele não permite que essas pessoas tenham dentro de um quartel, tenham dentro dos exércitos, né? Qualquer fala que se oponha a esse funcionamento. E isso é importante dizer porque se em um lugar não existe a possibilidade de questionamento, mas existe a possibilidade de aceitação, a gente está falando também de um sistema explorador. A gente também está falando de um sistema em que as pessoas ali não são importantes. Apenas as funções que elas servem, o corpo delas e a violência que elas exercem. Esse sistema, ele é o que mais mata negros, mas ele também é o que mais tem policiais negros morrendo. Um dado que é sempre rejeitado quando se falam de policiais, quando se fala do militarismo. A gente fala muito pouco do militarismo na academia. A gente fala muito pouco da violência militarista na academia.
Então, quando a gente fala dessa violência militarista, a gente quase sempre fala de como ela mata pessoas negras, mas a gente esquece de falar como ela produz as mortes de pessoas negras também, colocando elas dentro desse sistema, colocando e inserindo essas pessoas dentro dessas instituições legitimadoras e executivas da morte. Então, esses policiais negros, eles vão não só morrer em combate, mas eles também se suicidam. Eles são a maior taxa de suicídio dentro da polícia. E isso é um dado muito relevante, muito palpável, de forma que as instituições nacionais tentam intervir já dentro da polícia, né? Mas para diminuir o suicídio desses policiais, mas é ineficiente. Portanto, essa psicóloga que eu estou falando, que é a Samídio, ela fala de como não só escutar esses policiais não foi suficiente, porque existe um sistema que ainda produz essas mortes, existe um sistema que ainda mantém essas mortes. É preciso falar de racialidade, é preciso falar de racismo, é preciso falar do sistema que produz o racismo, do racismo que produz essas mortes e que banaliza também. E é preciso trazer recortes. Então, se não existem recortes dentro desses estudos, se não existem recortes dentro dos conceitos, é impossível que eles sejam levados em consideração. E eles não são levados em consideração. Então, muitas pessoas hoje veem os policiais negros como uns traidores de raça, quando, na verdade, a discussão sobre isso ela é muito mais profunda. A discussão sobre isso ela é muito mais política. A discussão sobre isso ela é muito mais psicanalítica, eu diria também. E essa é a apresentação. Vocês podem fazer as contribuições de vocês. Certo, Tainá, obrigada. Tem mais uma apresentação que também leva o seu nome, que seria a sexta apresentação, pelo povo Demétrio e Anita Silva. Muito mais do que se vê. Você quer seguir, emendar a apresentação? A gente faz um debate? O que você prefere? Ou, não sei, porque aí você faz com o Mariel, né? Essa apresentação. Sim. Ou se ele apresenta. Então, acho que podem fazer algumas perguntas agora, se não for. Se não tiver perguntas, a gente emenda, mas quem quiser fazer perguntas pode fazer agora, quiser colocar as questões pode fazer agora, porque eu tenho medo de enrolar tudo, sabe? De embolar tudo numa coisa só. Que emenda, né? Você muda de assunto. Bom, então a gente pode, às vezes, dar uma pausazinha de 5 minutos para o debate e falar alguma coisa, e aí você já passa para a segunda apresentação. Vamos conversar, então, agora sobre um pouco da apresentação da Lívia e a primeira da Tainá. Queria saber o que vocês estão pensando, escutando as duas, e aí a gente inicia a próxima. Nada a declarar? Estamos aqui com a Lívia falando sobre a dimensão política da vida, sobre a figura de morte.
um inimigo interno que é construído e que precisa ser combatido a partir de uma política do deixar morrer, né? E se desresponsabilizar diante desse deixar morrer, levando as pessoas a acreditar, né, em falsas informações sobre o uso de máscaras, sobre o perigo das vacinas, sobre a necessidade de trabalhar, gerar economia, né, e acabar se expondo ao vírus. Então aí você escolhe, todo mundo vai morrer, você escolhe como morrer. Então individualiza uma responsabilidade que deveria ser coletiva, né, que deveria partir da gestão. E a segunda apresentação da Tainá, que traz justamente esse jogo que você coloca, né, a perversão como um jogo da tapeação. Então, a gente vê aí um ponto entre a apresentação da Liv e da Tainá a partir desse movimento perverso de que seria esse jogo da tapeação do significante do signo. E um encontro, e aí você não fala isso, Tainá, mas eu fiquei pensando, quando você fala, né, das mortes dos policiais, e da possibilidade de encontrar na instituição um exercício de fazer agressividade, de produzir então essa violência, fui pensando nesses recursos individuais, aspectos individuais, né, da agressividade, da violência, também não se singularizam, né? Eles são coletivos, eles são discursivos. Então, um uso que se faz das instituições como um depósito para o exercício dessa violência, né? Como se algo da nossa personalidade aí decantasse, né? Decanta porque, na verdade, precipita, né? Precipita porque já está saturado. Há algo, então, do nosso discurso da violência que está saturado nesse espaço coletivo que encontra na instituição um modo de exercício ou de evasão, né? Pela via da violência policial, então a morte desses policiais, em sua maioria negros, né? Então, acho que a gente está ainda assim trazendo pontos em comuns para a discussão. O que vocês pensam? Eu penso que quando a gente fala da pandemia, né, e quando a gente chega nessa semelhança com a situação dos policiais negros, do militarismo mesmo, a gente está falando de pontos de morte, a gente está falando de produção de morte, a gente está falando também de como essas mortes são banalizadas, né? Porque a gente não ouve falar sobre vidas que foram perdidas, a gente ouve números. E a gente ouve também, né, um governo que sistematiza isso, que institucionaliza isso e legitima isso. E é uma voz muito potente, querendo ou não. Esse governo é uma voz que as pessoas ouvem, é uma voz que as pessoas, elas são obrigadas, né, a aceitar, a ouvir. Claro que não são obrigadas a aceitar, na verdade. Mas que mata essas pessoas, que sobrepõe a essas pessoas. Aí quando a gente fala do militarismo, a gente também está falando desse governo, a gente também está falando de outros governos que se impõem sobre essas pessoas, que matam essas pessoas, que mantém a morte dessas pessoas, né, que usa desses mecanismos de tapeação, desse mecanismo que é a perversão, para poder justificar essa violência, para poder institucionalizar essa violência. E eu acho que quando a gente está falando de pandemia, que é uma coisa tão nova, a gente encontra essa ponte. Essa ponte você fala como um contexto favorável para exercício desse tipo de política.
Mais alguma questão que vocês queriam colocar? Então, acho que a gente pode seguir com você, Tainá, agora em companhia de Mariel, para a gente escutar a última exposição. Boa tarde, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo. Meu nome é Mariel, aí vou falar agora um pouquinho junto com a Tainá. O nome que a gente quis dar pro nosso artigo, pro resumo, é Pelo Povo Demétrio e Anitta Silvia. A gente vai trazer aqui o caso dos dois, e que é muito mais do que isso. Não sei se a Tainá vai se apresentar. Acho que não precisa, não, eu estava falando até agora. Pode passar. Então, o que a gente queria tratar é as questões afetivas sexuais e, em decorrência disso, como que a violência sexual que é sistematizada na nossa sociedade atinge grupos tidos como minoritários, afetando especificamente a população LGBTIA+, e a juventude negra. Fala mais. Bom, falando um pouco disso, né? É importante que a gente fale como que a violência sexual, ela não é tida como violência. E quando existe essa violência com essas pessoas, a gente intersecciona essas pessoas LGBTQIA+, e negras, a gente fala de uma violência que é tida como um favor, que é tida como um querer, que é tido como um merecimento. Então, existe uma subnotificação muito grande, e existe também um desconhecimento das próprias pessoas com esse assunto muito grande, porque elas não podem reclamar, elas não podem nomear a violência pela qual elas passam. Essas pessoas, elas são violentadas diariamente, a gente sabe disso, o nosso país é o que mais mata pessoas trans no mundo, é um dos países que mais agride LGBTQIA+. Mas a gente precisa falar sobre as violências que acontecem nos seios íntimos dessas pessoas, para a gente poder falar de como essas pessoas elas estão em produção de sofrimento, produção de morte também, e como a vida delas é política e como a morte delas é política. Então, por isso a gente escolheu abordar diretamente essa violência, porque ela não é falada entre esses grupos, ela não é falada para esses grupos. Ok, pode passar o slide. Ok. O Agamben, ele traz um conceito que é a violência, ela é apagada como violência, ela ganha um outro nome, justamente porque a ideia é sufocar o significante de modo que, mesmo na presença do sofrimento imposto, se torne difícil de nomear o fenômeno que ali se desenvolve. Então, se eu não consigo nomear o fenômeno que ali se desenvolve, eu também não consigo denunciá-lo. Eu não consigo dizer não a ele ou reagir a ele ou denunciar de forma expositiva ele. Então, essas pessoas, elas estão dentro das estatísticas de forma que é impossível de ignorar, mas essa estatística ela não é o suficiente para desenvolver um debate sobre as violências que elas enfrentam. Porque as estatísticas hoje, né, e há um tempo também, mas é lógico, mas as estatísticas ainda assim,
elas não são suficientes para as pessoas começarem a questionar, né? Fazerem um movimento de questionamento sobre quais são as violências que essas pessoas passam. Não é o suficiente para fazer com que essas pessoas, fazer com que a população e a sociedade entenda e acolha essas pessoas. Não é o suficiente para que a sociedade ouça essas pessoas e se revolte com a violência que elas sofrem. Quando a gente fala de pessoas LGBTQIA+, e negras, a gente também está falando de estereótipos que são colocados sobre essas pessoas, de modo que elas não podem dizer, elas não falam por elas mesmas. Esses são os problemas, os estigmas. Os estigmas falam sobre essas pessoas, elas não conseguem falar por elas mesmas. Os estereótipos falam sobre essas pessoas. E isso também é causa de morte, é causa de violência para essas pessoas. Pode passar o slide. Mariel, Não sou eu. é sua fala agora. Ah, tá. Mas já passou o slide? Não sei. Só para eu saber onde está. Então, aí, como a Tainá estava dizendo também, tem uma expressão, eu não sei se ela chegou a usar já aqui, que é um trocadilho, é sistema com de cisgênero. Para quem não sabe também, a diferença de cisgênero e transgênero é a pessoa que se identifica com o próprio gênero, dado ao nascimento, é a pessoa cisgênera, e transgênero é a pessoa que tem que passar por algum processo, se ela acha adequado ou não, de transição social, hormonal, né? E para adequar, né, o corpo, como as pessoas leem essa pessoa, do modo como ela se identifica. Então, esse controle que a Tainá estava contando aqui para gente, dos estereótipos que é imposto, que é imposto pelo sistema, a gente usa esse trocadilho de sistema com cis, de cisgênero, e aí, aqui usando Foucault, as minorias vítimas da, da no política são afetadas principalmente pelo desconhecimento. Aí, aqui também entra o que a Pena disse sobre o sujeito, ele sofre violências de diversas formas e camadas, e como ele não consegue dar nome a isso, ele sabe que existe um sofrimento, mas não consegue identificar. E aí, eu só estou começando falando tudo isso, porque se você quiser passar para o próximo slide, pode também, por favor. Porque eu acho que deve ter. Ah, mas deixa assim mesmo. Eu acho que eu inverti a ordem desse slide para o próximo. Mas o que eu queria falar era sobre a importância dos discursos, né, que tem na sociedade. Por exemplo, das problemáticas que eles carregam. A patologização, por exemplo, né, quando começou os primeiros médicos a querer ajudar essa população, porque, na verdade, as pessoas trans, elas se automedicavam, né, primeiro, porque toda a comunidade acadêmica, né, da área da saúde, no início se negava a dar atenção à existência dessas pessoas, né, e aí, como em decorrência muita gente acabava morrendo, começou os estudos
E mesmo assim, esses primeiros estudos sempre veio com carregado desse discurso que patologiza o sujeito, né? Coloca e essa patologização sempre afasta, segrega e também é violento, né? Então, a problemática que a gente queria trazer é da da importância, né, de ir contra esse discurso, porque no Brasil, por exemplo, ainda se usa termos como transtorno de gênero, e esse termo já foi caído pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e o termo correto agora que se usa é incongruência de gênero, porque não existe nenhum transtorno. Tem até uma pesquisa, eu só não lembro onde que foi feita a pesquisa de campo, mas que diz que foi feito em crianças e eram grupos de pessoas transexuais que tinham os seus pronomes respeitados e o outro grupo que não tinha, pela família. E aí a pesquisa mostrava que as crianças que tinham seus pronomes respeitados tinham o mesmo nível de ansiedade ou estresse que as outras crianças cisgênero. E, e as crianças que não tinham seu nome, crianças e adolescentes, que não tinham seu nome respeitado, apresentavam maiores índices de ansiedade, depressão, também, disponibilidade. E então a gente também vê que o transtorno se dá devido à violência da sociedade que não aceita existências que vai contra esse sistema. E não pelo motivo de ser transexual ou não, né? Então, por isso também é importante a gente mostrar a problemática desses discursos que patologizam e desses discursos que também dão muito foco no corpo. Quando a gente vê temática falando sobre isso, o foco do discurso, das narrativas sempre são o corpo. E é importante lembrar que independente de quantos processos uma pessoa transexual escolha passar, ainda vai ser um corpo trans. E aí a narrativa deveria ser de empoderamento, de se apropriar dessa subjetividade, né, enquanto um sujeito transexual, e, e do que isso significa, né? Então, até porque também a gente vê muitas pessoas transexuais que não podem fazer o tratamento hormonal, que não querem, então não existe um check-in, até nesse contexto histórico que eu estava dizendo, quando os médicos começaram a estudar o que seria virginalidade, ele, além de patologizar, tinha um check-in de tudo que você deveria ter, digamos assim, para poder ser classificado ou não, ser reconhecido ou não, quanto uma pessoa transexual. Então, conforme os estudos foram avançando e a própria comunidade foi se posicionando, a gente vê que isso tem mudado, né? Que o que vem sendo escrito agora é que somos livres para poder, tentamos ser, né? Livres para escrever a nossa própria história, fugir desse padrão que é imposto. E por que eu estou falando tudo isso? Eu já vou falar, já só porque eu troquei a ordem dos slides aqui, eu vou ler essa parte aqui do Paul Preciado, que ele fala que o binarismo é colonial, porque as violências são feitas de ferramentas, né, que é tudo isso que a gente vem falando até agora, até nas outras apresentações que teve hoje. E a exploração, e como que essas ferramentas de exploração são apagadas das discussões, para que a consciência do abuso não chegue até o oprimido, para que se reproduza também o seu ciclo
E por isso, ao falar da desconstrução do gênero, é preciso descolonizá-lo, que é fugir dessa lógica que só existe dois caminhos, né? Assim, o feminino e o masculino, mas também existem pessoas que querem atuar fora disso, né? Para poder quebrar essa lógica mesmo de que a gente sempre tem que ser encaixado em caixinhas. Essa é a ideia também de sempre estar aumentando a sigla LGBTQIA+, é a ideia de que isso abrange tantas possibilidades de corpos, de experiências, de experimentar o mundo, que chegue um momento que não precise mais classificar ou denominar. Então, até então, é importante porque os rótulos, né? É importante porque tem essa questão política de conquistas de direitos, né? Direito pela vida, mas pode passar pelo próximo. Que aí, que aí eu vou continuar o porquê que eu demorei tanto aqui falando sobre a patologização e a problemática das narrativas que também são violentas. Deixa eu lembrar. Ah, tá, lembrei. Pode passar para o próximo. Aí, obrigada. Esse é o Demétrio, que é o nome do nosso artigo, né? É o homem trans negro periférico, era militante da causa, do movimento negro, do movimento LGBT também. E as pessoas que o seguiam dizem que ele foi suicidado por esse sistema. Mas o Demétrio ele tirou a própria vida no Dia Internacional contra a Transfobia, no ano passado. E foi justamente o último pedido de socorro que ele, nos seus relatos, ele sempre trazia o discurso que ele já estava cansado, muito cansado dessa violência que ele sofria todos os dias. E sempre foi invisibilizado. Então, por isso que ele chegou a esse ponto. O Demétrio ele também sempre registrou o seu processo de transição. Já fazia uns 6 meses, uns 6 anos que ele estava nesse processo, né, quando ele foi suicidado. E a diferença dele, que é um homem trans negro e periférico, para outras pessoas, outros caras trans que também fazem esse auto-relato de como é passar pela transição aqui no Brasil, a diferença principal que ele sempre batia na tecla era a transição social e como que a violência que ele recebia enquanto ele era lido como um corpo negro de uma mulher que aparentava ser lésbica, como a violência que ele sofria, que era em formas de abuso, né, de assédio, nesse sentido, passou a ser bem mais violenta e agressiva quando ele já era lido enquanto um homem negro. Ele falava sempre do medo dele que ele tinha de estar na rua o tempo todo. Ele não podia correr, ele não podia entrar em alguma loja que já achavam que ele estava, os olhares que ele recebia, né, já não era de que ele era bem-vindo, era de desconfiança de que ele estava assaltando alguém ou preparando alguma coisa nesse sentido. E aí ele também trazia no seu discurso como que a sociedade, né, era violenta com ele nesse sentido. E além disso, a questão de mercado de trabalho, que era muito difícil. Ele conseguia ingressar no mercado de trabalho, ele trabalhava, ele era dançarino, rapper, artista, e também fazia muitos bicos de garçom. E aí a violência no Estado, que ele dizia que recebia, era principalmente na forma de abordagem policial. Passou a ficar bem mais frequente e chegou até a perseguição, né? Assim,
a partir da primeira vez que um policial abordava ele, pedia documento, via que ele era um cara trans, ele era ameaçado de ser colocado no camburão o tempo todo, assim, e aí ele tinha que provar com quem ele morava, e ele dizia isso, né? Só porque ele morava com a namorada que era uma mulher branca, os policiais não colocaram dentro do carro. Ele teve que mostrar a rede social da namorada inteira para o policial, para comprovar que o que ele estava falando era verdade. E aí, por isso ele conseguiu ir embora para casa, mas depois disso que esses mesmos policiais toda vez perseguiam ele, se ele tivesse com algum dinheiro, pegavam o dinheiro dele, por isso ele acabou mudando também de novo, por conta disso. E como ele ficava indignado também, como que tudo isso que ele sofria e que ele relatava era invisibilizado, né? Foi por isso que ele escolheu essa data específica também para tirar a sua vida. Foi o dia 17 do ano passado, né? Aí agora, se vocês quiserem passar para o próximo, a Tainá vai falar um pouquinho da Anitta, que é o outro nome que carrega aí o peso do nosso artigo. Falando agora da Anitta Silva, a gente contrapõe, né, morte e vida nesse momento, porque o Demetrio é uma pessoa que foi suicidada e a Anitta foi uma pessoa que está resistindo, né, ainda hoje, e que representa a importância dessa vida, a importância dessa morte, questões políticas. E por que essa morte ela é política? Por que essa vida ela é política? A Anitta, ela é uma mulher que sobreviveu ao abandono, sobreviveu à paralisia infantil, sobreviveu às violências e está sobrevivendo às violências que ela é submetida. Ela é uma mulher trans, negra, deficiente e que foi abusada ao longo de toda a vida dela. E hoje ela tem um projeto no qual ela acolhe pessoas trans que sofrem essas violências e acolhe também pessoas que são abandonadas pela própria família. A Anitta ela foi abandonada pela família quando ela tinha 12 anos de idade, né? Quando ela, além de denunciar os abusos que ela sofria por parte de alguns membros da família, ela afirmou ser uma mulher trans. Isso trouxe vários pesos para ela, trouxe outras violências, além de ser abandonada, ela foi acusada, né, de favorecer essa violência sexual, favorecer essa violência afetiva também. E é muito importante falar da Anitta, e nessa fala, ela fala justamente sobre esse abandono, ela fala justamente sobre esses abusos, né, que a ferida cicatrizou, mas ainda dói, sempre sangra um pouco. Porque ela tá nessa eterna resistência. Essas pessoas, elas estão em eterna resistência. E é por isso que a vida dessas pessoas, ela é política. Porque ela diz sobre uma resistência política, resistência biopolítica, até onde dá, até onde é possível, até onde se consegue, né, enquanto humano, enquanto frágil, enquanto vulnerável. E a Anitta, ela tem sido uma pessoa que desenvolve um importante trabalho para que outras pessoas também possam resistir. Ela subverte esse sistema, né? Ela é a subversão. Então, a voz da Anitta, a voz do Demetrio até hoje, que é deixada, né, nas várias colocações que ele fez, nos vários textos que ele fez, elas são vozes potentes, são vozes que permanecem. E são vozes que dizem também para a gente de como essas pessoas elas não são levadas a sério, como essas pessoas elas não são ouvidas. E a Anitta ela ainda conta que saiu de casa com 12 anos, procurou ajuda e a ajuda que ela teve foi a prostituição, na qual ela foi abusada constantemente até chegar a um ponto em que ela conseguiu sair da prostituição, né, destruída mentalmente, destruída fisicamente,
mas que ela chegou ao ponto de tentar suicídio, só que não foi bem sucedido. E, sendo assim, ela tomou para a vida dela que ela ia resistir e que ela ia ajudar outras pessoas, que ela não queria que outras pessoas entrassem na situação que ela entrou, que outras pessoas sofressem o que ela sofreu, mas ela sabe que isso é impossível, mas então ela quer acolher essas pessoas, ela quer pelo menos abraçar essas pessoas. E essa frase da Anitta é uma das frases que mais me impactaram, porque ela é uma mulher que tem várias intersecções e a gente aborda aqui essas questões de forma interseccional, porque não existe como discutir isso sem falar de intersecção. Hoje, as discussões sobre os sofrimentos LGBTQIA+, estão muito voltadas para os homens gays, né, brancos, e mesmo assim são pequenas discussões ainda muito heteronormativas. Então, quando a gente fala dessas outras letras que estão na sigla LGBTQIA+, então, quando a gente fala das transgeneridades, é ainda mais marcante, é ainda mais palpável. E essas violências, elas marcam esses sujeitos, elas marcam as vidas dessas pessoas que estão em volta desses sujeitos. Pode passar o slide. Esse é o último já, depois das suas referências, mas só para finalizar, que eu acho que a gente já postou também, concluir o que eu estava falando do Demétrio e relacionar essa questão da problemática da prostituição ou do da foco no corpo, e o caso do Demétrio, que ele sempre relatava a sua experiência, né, enquanto um sujeito negro periférico. E nesse processo de transição, no começo, enquanto ele estava se conhecendo, ele disse que ele também reproduzia esse padrão de masculinidade que é imposto para ele, com todas essas características que eu acabei de falar dele, né? Então, ele reproduzia essa violência que é imposta ao homem negro, sabe, no início, de cumprir esse padrão. E aí, durante o seu processo de transição, ele percebeu que existem outras formas, né, de transgeneridade, que é isso que a gente está tentando mostrar aqui. E aí ele tentou ser mais coerente com ele mesmo, parou de reproduzir esse padrão que era imposto para ele, mas ele também dizia que por mais que ele não reproduzisse, o tempo todo ele tinha que estar lidando com isso, com essa violência. Até porque, além da transfobia e do racismo, quando ele parou de reproduzir isso, ele também começou a receber preconceitos, poderiam ser vistos como homofobia, porque aí ele já era mais visto como homem gay, as pessoas não conheciam ele, né? No caso, ele era mais visto como um homem cis e gay, porque ele tinha passibilidade, né? Que é um outro conceito também, passibilidade, em decorrência desse discurso que dá o foco no corpo, né? É um dialeto, digamos, né? Que significa que esse sujeito consegue passar por essa sociedade, tem esse sistema, e é lido como uma pessoa cisgênero. Ele não, de alguma forma, ele tem alguns privilégios, entre aspas, né? Porque ele acaba não sofrendo violência, já que ninguém reconhece que é um indivíduo transexual. Só que a questão é que nem todas as pessoas transexuais, as novas possibilidades de transgênero querem alcançar esse nível de passibilidade. Isso também é um padrão que é imposto por esse sistema que a gente está falando aqui, né? De cisnormativo. E aí tinha mais uma coisinha que eu queria falar para encerrar. Ah, tá, lembrei. São os dados. É, só para encerrar mesmo. Eu queria concluir que o Brasil, né, já é pelo 13º ano, se eu não me engano,
consecutivos, que é o país que lidera o ranking de que mais mata pessoas transexuais no Brasil. E se a gente vai pegar os dados de 2020, porque não saiu de 2021 ainda, que foi publicado no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados dessas estatísticas, a gente percebe uma subnotificação, porque tem muitas secretarias de alguns estados que não declaram os dados dessa violência, e quando a gente vai para outros sites, como o Antro Oficial ou o Coletivo Gay da Bahia, eles fazem a pesquisa também com base nas notícias que são divulgadas nos jornais de assassinato nessa região. Então, de acordo com esse site, a quantidade de transexuais que é assassinado no Brasil, dessa única sigla, apenas da letra T, que é transexuais travestis, é maior do que o índice publicado pelo todo o Anuário de Segurança Pública do Brasil. E aí, quando a gente se depara com esses dados, com essa subnotificação, e vendo também que o IBGE não faz nenhum tipo de coleta de dados sobre identidade de gênero ou orientação sexual, a gente percebe que a nossa sociedade, aqui no nosso Brasil, que deveria valorizar as diversidades, né, que essa, do meu ponto de vista, pelo menos, é o nosso diferencial, é a nossa riqueza, no lugar de valorizar isso, a gente percebe que não tem um interesse em saber o tamanho dessa comunidade, por exemplo, né, LGBTQIA+, e nem de sanar o problema, né, porque já é o 13º ano que mais mata pessoas transexuais de forma extremamente violenta, que é um abuso mesmo, de diversas formas. E aí fica evidente quando a gente vê esses dados, aqui no Brasil, quem é o grupo de que não de que é tirado, né, o direito à vida. Eu acho que fica muito escancarado, assim, quem não tem o direito à vida. E aí, a última falinha mesmo, só para encerrar, é que e aí tudo isso, eu acho que a Tainá também já até falou, né? As outras meninas também. É essa forma que continua, a biopolítica que continua presente, existendo aqui. Bom, Gente, queria agradecer muito vocês por estarem presentes nessas apresentações e falar sobre como é importante a psicanálise abordar, né, e realmente pensar a transgeneridade, pensar os LGBTQIA+, pessoas negras interseccionalizando nisso, porque se a psicanálise desde muito tempo é subversiva, é preciso que a gente olhe para os sujeitos subversivos, porque é neles que a gente consegue encontrar a subversão das opressões. Então, se propondo a psicanálise, se propondo as discussões, a gente precisa se propor a subversão. Muito obrigada a todos. obrigada, Lúcia, por compartilhar os slides. Eu queria dizer que eu achei a apresentação de vocês importantíssima, o tema, e assim, vocês falaram muito bem. Parabéns. Eu quero falar também. Parabéns, gente. Muito bom. Eu queria falar antes, professora, mas são assuntos muito difíceis para mim, estou aprendendo muito com vocês. A psicanálise para mim já é uma coisa muito difícil. Eu queria participar desse seminário justamente para entrar um pouquinho mais nesse mundo e ouvir vocês, ouvir isso na prática é muito interessante.
E eu estava ouvindo as apresentações mais cedo e tentando pensar o que falar. E uma coisa que vocês falaram ficou muito, muito na minha cabeça, acho que foi o start de tudo. Que é uma frase, acho que eu nunca vou esquecer, que é o binarismo é colonial. E no final, se a gente for pensar, o tema do seminário todo, que é psicanálise, política e subjetividade, é importante a gente começar a pensar isso, sobre a descolonização do nosso pensamento. Que a questão não é só desconstruir, vamos desconstruir ideias, desconstruir coisas, a gente precisa descolonizar também. A gente precisa entender quem a gente é, onde a gente está e as influências disso sobre a gente. E a questão do binarismo ser colonial, isso pega muito. O binarismo é colonial, se a gente for pensar o racismo, é mais do que nunca colonial também, e para a gente pensar em política, para a gente pensar em sujeitos, o importante é a gente ver isso de uma maneira descolonizada, de uma maneira mais, eu queria dizer abrasileirada, mas não é muito assim, né? Mas de uma maneira descolonial, a gente pensar na gente como a gente mesmo. E eu achei muito interessante, gostei muito, muito. Parabéns, gente, Tainá. Te amo, linda. Parabéns vocês. Eu moro com a Tainá, tadinha, então eu sei quanto que ela estava se preparando para isso. Mas muito bom, gente, do grupo aí que fizeram o seminário. Parabéns, arrasaram. Muito obrigada por isso. Acho que esse último apresentação me deu abriu muita coisa na minha mente em relação a todas as outras habilitações. Eu acho que eu aprendi muito mais. Acho que entrou mais na cabeça. Acho que o que todo mundo falou, vocês só resumiram na minha cabeça. Foi muito bom. E pensar isso é importante na questão da colonização, da descolonização do nosso pensamento. É isso aí. Eu também compartilho muito da ideia da Angélica. Eu acho que a gente, desde o início, se propôs a pensar, né, essa ligação da psicanálise com as minorias, né, com algumas minorias, com esses excluídos, né? E aí eu acho que seria até não sei, um desrespeito a gente encerrar um encontro sem falar na temática LGBTQIA+. Então, eu também gostei muito de poder encerrar, né, de poder ouvir vocês, né, com essa temática. E aí eu também gostei muito de quando a Angélica trouxe a questão desse jogo, né, de palavras que ela faz, de descolonizar e desconstruir, porque eu acho que quando a gente fala em desconstrução, em desconstrução, parece que é um movimento de algo que era e que deixa de ser para ser outra coisa, né? E eu acho que descolonizar o nosso pensamento é algo que vem antes ainda, né? É algo que chega primeiro no sentido de repensar algumas questões, mas sem essa necessidade de trocar, sabe? Né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas quando ela trouxe, parece que foi isso assim que veio, que ficou para mim, assim, né? Parece que a gente pode, como eu falo assim, tipo, nesse processo de desconstrução, a gente pode usar um artifício colonizador, sabe? E eu acho que descolonizar é justamente pensar essas relações, refletir sobre elas, e não querendo dizer que descolonizar é melhor que desconstruir, não, mas eu acho que elas têm questões que são diferentes, assim, né? E eu acho que não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, assim, né? Eu acho que descolonizar é uma coisa, é algo que vem antes ainda, é um repensar, é entender, é uma compreensão, e que às vezes no processo de desconstruir a gente pode ser totalmente colonizador, no sentido, né, de uma postura muito impositiva, sabe, assim. Acho que é importante isso que vocês estão tomando, né, que a Aline traz também, dessa desconstrução, descolonialidade, né, decolonidade, no sentido de não apagar, porque eu acho que o apagar seria o silenciar,
né, seria e trazer de novo para essa violência, mas reconhecer a diferença, né, reconhecer a singularidade, as identidades, reconhecer a vida, a violência, o racismo, acho que tudo isso que a gente está colocando em discussão não é construir um novo discurso, né, é construir um discurso de reconhecimento, em que em que a gente possa atuar junto à política, à vulnerabilidade, à exclusão, nessa tentativa de trazer voz a essas diferentes formas de vida e reconhecimento de violências, né, sofridas. Mas muito bom, e fico assim, como professora, muito orgulhosa da gente poder construir esse discurso aqui, de certa forma, no nosso primeiro seminário, né, de um ano de pesquisa, em que a maioria de vocês tem uma entrada recente. Né? A maioria do grupo aqui entrou esse semestre, no máximo metade do semestre passado. E o quanto que a gente pôde construir, né, de discussões nesse tempo. Muito feliz e orgulhosa das discussões que a gente vem construindo. Mas eu quero escutar mais, quero saber um pouquinho mais antes da gente fechar. E até o pessoal aqui que está ouvindo, né? Quem está aqui com a gente desde quarta, né? Discutindo. Voltando, né, a falar, eu acho que quando a gente fala de descolonização do gênero, por exemplo, a gente está falando principalmente dessa subversão, né, que é uma das características da psicanálise. A gente está falando principalmente dessa subversão, que ser subversiva é exatamente não apagar, mas é reconhecer e ser diferente, o ser diferente daquilo, reconhecendo a violência que existe no outro, né? E essa subversão, ela é importante porque é ela que produz vida. A gente está falando das produções de morte, quando a gente fala das produções de vida, a gente está falando da subversão. E o Paul Preciado, ele, que é uma das leituras que a gente fez no grupo de psicanálise, né? Ele traz muito esse conceito. Ele traz muito esse conceito porque ele já entendeu que quem produziu a heteronormatividade, quem produziu a binaridade, quem produziu isso é um sistema explorador. É um sistema que quer ditar e quer narrar a história das pessoas. E quer ditar o que as pessoas têm que fazer ou não têm que fazer. Então, quando a gente traz isso para as realidades atuais, onde pessoas LGBTQIA+, são estereotipadas como as pessoas que carregam as ISTs, né? Que carregam a promiscuidade, que carregam o corpo errado, que carregam, né? Tudo isso faz com que essas pessoas elas sejam apagadas da realidade, das realidades que elas poderiam atingir, faz com que elas sejam apagadas dos debates, porque os debates produzidos eles são muito binaristas, os debates produzidos eles são muito patologizantes, né? E eles só se detêm ao corpo. Então, mais uma vez dizendo para nós que o corpo é a pessoa, o corpo é importante e não a pessoa, né? E isso diz sobre um sistema explorador, isso diz sobre um sistema colonial. E que aquele que subverteu, que aquele que não está aceitando a norma, não está aceitando o sistema, né? Ele não pertence e não pode pertencer à vida. Mas essas pessoas, elas resistem, apesar de muitas delas não reconhecer, e eu diria que a maioria, não reconhecer as violências que elas sofrem, de tantas violências que sofrem, e de tanto que as violências são apagadas, né, de forma que elas possam não reagir, essas pessoas mesmo se resistem, essas pessoas mesmo assim, elas têm uma vida tão política, que elas reconhecem a coletividade delas. E é por isso, né, que a partir desse movimento queer também,
questionamento, dessa epistemologia queer, que é do Paul Preciado, a gente percebe que ele fala da descolonização do gênero e ele também fala da exploração que existe nessa ambiguidade homem e mulher. E justamente, né, quem é o explorado nessa questão. Para a gente concluir, mais algum comentário? Sugestão talvez para os próximos eventos, porque eu acho que aqui a gente não fecha, né? A gente conclui esse evento hoje. Mas eu acho que as discussões, elas vão permanecer, né, no grupo e também em outras ações que a gente, né, se propõe e vai desenvolver ao longo do tempo, da formação de vocês também. Mais alguma questão, sugestão para a gente poder encerrar por hoje? Sugestão eu não tenho, não, mas que até agora eu não falei nada da apresentação do resto do pessoal. Eu só queria parabenizar mesmo, porque eu gostei bastante. Todo mundo fala muito bem, com bastante propriedade, assim, é muito bom de ouvir mesmo, sempre traz muitas reflexões. E para encerrar mesmo, falar que eu gosto bastante de estar nesse espaço aprendendo aqui com vocês. É só isso mesmo. Então, certo. Muito obrigada pelas apresentações, né, de hoje, as 6 apresentações, pessoal que comentou, acompanhou aqui pelo chat. Acho que eu também, né, agradeci algumas vezes, preciso agradecer também de novo pelo evento, pela organização, pela arte, pela divulgação, né, cada um desempenhando uma atividade aí para tornar esse momento possível. E sobrecarregando, né? Porque não foi fácil, eu sei, né? Apresentar, se preparar, escrever, divulgar e tá todo nesse envolvimento de formação e transformação ao mesmo tempo, né? Então, acho que fica aqui também o meu muito obrigado por poder fazer parte desse momento na vida de vocês. A gente encerra por hoje, então. Eu vou encerrar a gravação, deixar a gravação disponível depois para vocês tiverem acesso futuro, né? Quando vocês quiserem ou quiserem distribuir. E aí a gente, então, né, deixa o convite para os ouvintes aí, para poder acompanhar as leituras, os próximos eventos e os projetos que a gente vai desenvolver ao longo do semestre, desse semestre. Então, obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Oi. Vou pedir para todo mundo ligar a câmera para a gente bater um print. Desculpa te interromper. Não, sim, precisamos para a gente divulgar depois. Só deixa eu parar a gravação. Senão a gente vai ficar com a gravação congelada, todo mundo com cara de print. Só um minutinho.